Nós iniciamos aí uma série e eu pedi o pastor Wilson, que hoje, nessa noite que realmente é especial para nós, que eu estivesse aqui responsável pela mensagem, especial para mim, para minha família, e de podermos compartilhar isso com a igreja. E o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite está em Josué, no capítulo 24, os versículos 14 e 15. Coloca aí para nós, Gustavo. Ali está na Nova Almeida atualizada, mas eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, somos gratos a Ti por termos a oportunidade, ó Deus, de nessa noite prestarmos culto ao Senhor, de podermos cantar essas músicas que cantamos em adoração a Ti, de podermos agora, diante da Tua palavra, aprender do Senhor. Possamos estar atentos e desejosos de aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor tem como instrução na Tua Santa Palavra. Então, entregamos, ó Deus, esse culto ao Senhor e somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. Em especial, eu quero agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, por aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, através da minha vida e da minha família. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo isso. E Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O tema que eu trouxe e gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é: como servir ao Senhor verdadeiramente. Nós conhecemos bem essa passagem, nós conhecemos bem esses versículos. Alguns chegam até, pode ser que você tenha isso estampado ali na porta da sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a pergunta é: será que estamos com a nossa família servindo ao Senhor? Será que nós estamos confundindo o fato de vir à igreja com servir a Deus? Ou a pergunta é: qual a forma que nós estamos servindo a Deus? É por isso que muitas pessoas se pegam em questionamentos para com Deus ao viverem fora da palavra e não compreendem de forma profunda o que é servir a Deus. Nós vemos nesse capítulo que Josué lidera esse povo, mas percebe que o povo não está servindo a Deus com um coração sincero. Percebe que o povo está dividido aqui entre dois pensamentos. Eles estão cogitando entre duas ideias, entre dois deuses. Josué percebe
que aquele povo não sabe se serve a Deus ou se serve aos deuses dos seus pais, ou cujos deuses estão naquela terra, agora onde eles estão. Josué percebe que aquele povo estava em conflito: se serve a Deus ou se serve a Deus dos seus pais. Josué percebe que aquele povo, a leitura que ele faz é que aquele povo estava mais inclinado a outros deuses do que ao próprio Deus, inclinado às coisas da vida do que ao próprio Deus. Josué faz aquela leitura diante do que ele estava vendo. Talvez eu e você até falamos: eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Só que muitas vezes nós não entendemos o que de fato significa a palavra serva. E talvez a sua família ou a minha família não nos veja como servo, e nos vê apenas, como eu já disse, como um frequentador da igreja e nada mais. Talvez a minha ou a sua família não veja a Deus na nossa vida. O que é mais grave? Talvez as pessoas ao nosso redor não vejam a Deus na nossa vida, não vejam o Senhor que eu estou dizendo que eu estou servindo. Talvez os filhos não vejam esse servir a Deus, não vê o Senhor na minha vida ou na sua vida. E quando nós estamos diante de um conflito, vem a pergunta: você diz que serve a Deus com essa atitude que você está tendo? Não pode. Ou pode? Talvez você já tenha até sido confrontado dessa maneira. Eu acho que eu já fui, se eu me lembro bem. Porque servir a Deus vai muito além, muito além. Então eu quero propor nessa noite 3 verdades acerca do que é estarmos inclinados às coisas de Deus do que às coisas da vida, do que é realmente servir a Deus com a nossa família. A primeira é: o servo é obediente. O servo vive a vontade do Senhor. O servo não vive a própria vontade, vive a vontade do Senhor. A verdade é que nós não devemos, e muitas vezes estamos à mercê da nossa vontade, e não estamos fazendo a vontade do Senhor. Josué diz ali em alta voz para aquele povo que eles precisavam se posicionar e responder a pergunta do próprio Deus: escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir. Diante das indecisões daquele povo, diante da promiscuidade daquele povo, diante do egoísmo, diante do afastamento de Deus, diante da superficialidade daquele povo, Josué faz essa convocação. E o que eu creio é que ele estava ali diante de uma multidão, e aí ele diz: agora, hoje é o dia da decisão, hoje é o dia da escolha, para resolver de uma vez por todas esse conflito que havia no coração deles.
Eles estavam nesse conflito, eles estavam ali, eles precisavam decidir se os pés deles estariam no caminho de Deus, ou se os pés deles estariam seguindo o seu próprio caminho. Hoje, agora, e eu quero que você faça essa reflexão agora. Onde os seus pés estão te levando? Para que direção o seu coração está inclinado? Agora, hoje, em fazer a sua vontade? Nós sabemos, nós conseguimos fazer essa avaliação. Ou em ser obediente à vontade de Deus na sua vida. Essa semana eu tive a oportunidade de, aquela que não aparece sempre, mas eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa. E ela me disse que tem se aproximado de Deus. Essa foi a parte boa. Uma pessoa que já frequentou a Umbanda e atualmente está no Espiritismo. Então eu aproveitei o que ela disse, que ela está se aproximando de Deus. Eu disse para ela: não resista. Não resista. Eu disse para ela: seja sensível ao que você está sentindo. Não faça a sua vontade. Não insista naquilo que você sempre viveu, porque é uma tendência dela e nossa. Insistirmos naquilo que é a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é certo. E aí eu disse para ela que eu creio que é o Espírito Santo que está agindo na vida dela. Por ser espírita, eu quase que falei em letras garrafais: o Espírito Santo que está agindo na sua vida. E eu disse isso porque na nossa vida o que nós fazemos é insistirmos no que nós mesmos achamos que é o melhor para nós. Por isso eu disse, seja sensível ao que está acontecendo. Nós trabalhamos juntos, então eu vou ter mais oportunidades de continuar essa conversa. A ideia é que seguir a nossa vontade não é uma atitude de servo. Seguir a nossa vontade não é estarmos em obediência a Deus. Uma boa definição de servo, segundo as Escrituras nos ensinam, é alguém que se coloca em posição de submissão e obediência a Deus, reconhecendo-o como Senhor e dedicando-se em cumprir a sua vontade. Vamos ver a definição de novo? Alguém que se coloca em posição de submissão e obediência a Deus, reconhecendo-o como Senhor e dedicando-se em cumprir a sua vontade. E o que faltava para aquelas pessoas que Josué estava ali? Faltava temor para que houvesse submissão. Josué diz para o povo no início do versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor. Josué percebe que, embora aquele povo estivesse dizendo que servia a Deus, faltava ao coração deles o temor. E a continuação do versículo diz: servia ao Senhor com integridade
e sinceridade, fidelidade, em outras versões, sinceridade. Deita fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Infelizmente, existem coisas nas nossas vidas que nós transformamos em um Deus, deuses na nossa vida. Mas Deus exige para si o coração do servo. Porque o que nós vimos, que servo é alguém que está em submissão e obediência a Deus, aquele que deseja fazer a sua vontade. Por isso talvez você tenha ficado com uma impressão que foram duras as minhas palavras no início, quando eu disse que servo não é apenas ser um frequentador da igreja, porque para muitos é o que basta, apenas. Eu fui no domingo, eu vim, cumpri a minha missão, a minha tarefa, está tudo ok, está tudo certo, perfeito. Não, o cristão não pode viver dessa forma. O cristão não pode viver de meras palavras, mas com uma vida transformada. Porque a verdadeira espiritualidade provém de onde? Do nosso coração. Então, a aplicação para nós temos no versículo 15: escolhei hoje a quem sirvais. E essa parte da narrativa talvez é a parte mais importante, porque fala sobre a responsabilidade de fazermos escolhas, e principalmente que devemos escolher fazer a vontade de Deus e viver em obediência ao Senhor. Essa parte nos convoca a escolher um lado. Escolher hoje a quem sirvais. Em resumo, fica claro para nós que é importante, é muito importante, escolher a quem serviremos: a Deus ou a nós mesmos. Então a primeira verdade é: o servo é obediente. A segunda verdade: o servo é fiel. O servo mantém-se fiel. O que o texto me ensina no versículo 14, que nós lemos: temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Para mim a conta, a matemática é integridade mais fidelidade igual a renúncia. Porque o servo é fiel. Não dá para ser um servo fiel sem integridade, sem temor, com fidelidade e renúncia. E ao lermos esse texto, nós somos colocados a tomar essa decisão, a escolher de fato a quem você quer servir. Porque hoje em dia a frase é assim: eu escolho servir a Deus, mas esse mas é um problema. Colocamos, impomos, determinamos, frase de crente essa, né? Determinamos várias regras. Nós colocamos as regras como nós vamos servir a Deus. Mas não tem mais. O texto nos ensina que o servo mantém-se fiel. Ah, mas eu não posso deixar isso. Eu quero servir, mas eu não posso deixar aquilo. Não tem como escolher a Deus sem integridade. Não tem como escolher a Deus sem fidelidade, sem renúncia. O que Josué diz para o povo: vocês vão ter que lançar fora. Renúncia. Tem coisas na nossa casa
que nós precisamos lançar fora. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos lançar fora. Nós temos conceitos que nós precisamos lançar fora. Nós temos pensamentos que precisamos lançar fora. Palavras, atitudes, hábitos que precisamos lançar fora. Esses são os nossos deuses. Manter-se fiel significa amá-lo com todo o coração, adorá-lo com exclusividade. Nós temos que obedecê-lo acima de tudo e de todos. Significa uma dedicação nossa, completa à sua vontade. Por isso nós temos que fazer outra pergunta. O Senhor que te salvou, o Senhor que te libertou do pecado, você está servindo com integridade? Você está servindo com fidelidade, com temor, com amor? O servo fiel, o servo é fiel. A palavra grega, uma palavrinha que qualifica a condição de servos é pistos, que se traduz por fiel, que significa, sabe o que? Comprometido, leal, confiável, que honra a sua obrigação. O servo que é dedicado, que tem credibilidade, que tem palavra, que honra um contrato, que honra um acordo. Quanta coisa para o servo fiel. Em nossa vida, o que mais agrada ao Senhor é que sejamos fiéis a Ele. E nesse sentido, os nossos atributos humanos, diante disso, não tem relevância nenhuma. Deus não quer e Ele não requer de nós o que é mais importante: a nossa capacidade, a nossa eloquência, a nossa inteligência, o seu brilhantismo, que você seja cheio de dons. Não é o que o Senhor mais requer de nós. O que o Senhor requer de nós, o que Ele espera de nós, é que sejamos fiéis. O que o Senhor requer de nós é a nossa fidelidade a Ele. Quando nós formos avaliados por Deus, o critério será: você foi fiel ao seu comando, à sua chamada. A exigência é que as pessoas ao redor de nós percebam que nós somos servos de Cristo. Não podemos ser crentes secretos. Não. As pessoas precisam ver que nós somos servos fiéis de Cristo. Fidelidade à sua palavra, fidelidade à vontade de Deus, fidelidade ao seu chamado, é o que Ele espera de mim, de você. Que nós sejamos exemplos, modelos de fidelidade e obediência ao Senhor. Como servos, nós precisamos proclamar o Evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus foi: ser-me-eis testemunhas. Essa foi a sua mensagem final. Essas foram as suas últimas palavras do nosso Senhor. Sejam minhas
testemunhas. Depois ele subiu aos céus. Nós devemos perguntar se queremos obedecer e fazer a vontade do Senhor, porque não há outro propósito para a nossa existência, a não ser reconhecer Jesus como o Senhor absoluto das nossas vidas e servirmos a Ele. Então a aplicação para nós nesse texto é: devemos adorar a Deus com fidelidade e integridade absoluta, 100%, 99,99%. Hoje nós vemos muitos vivendo a vida cristã sem compromisso, de qualquer jeito. Eu vou brincar com vocês agora, não aqui, tá? Não aqui, mas nós vemos muitos vivendo a vida cristã, se podemos dizer que a vida cristã, sem compromisso, com um estilo de vida mundano, sem devoção, sem adoração, sem manter-se fiel. E não devemos cair nessa conversa hoje de que as coisas mudaram, os tempos são outros, precisamos evoluir. Não é o que a gente ouve, e tantas outras coisas. Então pense e avalie como você está servindo a Deus. E a última verdade: o servo é comprometido. O servo assume compromisso integral com Deus. O servo compromete-se integralmente com o Senhor. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para deixar claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto ao Senhor. Sabemos que Josué pronunciou essas palavras durante um discurso antes da sua morte. Pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida, no lugar de Moisés. Israel havia conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus havia prometido aos patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo corria perigo. Ele reconhecia a ameaça da desobediência, da idolatria entre os israelitas, e por essa razão Josué então incita ali o povo que eles precisavam dar uma resposta. Josué está ensinando para eles que Deus não aceitaria uma adoração dividida, um serviço parcial. Se isso acontecesse, eles corriam risco. E se nós continuarmos nas Escrituras, nós sabemos o que aconteceu. Qual foi a história desse povo? Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e sinceridade de coração. O Senhor deixou isso muito claro muitas vezes, e é disso que Josué fala nas seguintes palavras: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade, e lancem fora os deuses aos quais serviram os seus antepassados,
lá antes do Eufrates e no Egito, e diz: e sirvam ao Senhor. E essa convocação, esse discurso que formou ali um pano de fundo para Josué dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E considerando o discurso de Josué como um todo, nós percebemos facilmente que a figura central não era ele, não era o povo, a figura central era o Senhor. O propósito principal dele era esclarecer como servir ao Senhor verdadeiramente. Esse era o propósito, essa era a razão daquele discurso, daquelas coisas que Josué estava dizendo para aquelas pessoas. Nesse discurso ele emprega várias vezes a palavra servir. Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e servi-lo acima de tudo e acima de todos. E eu vou ficar insistindo nisso nessa noite. Significa uma dedicação completa à sua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel, derramado as suas bênçãos sobre eles, tudo que eles estavam experimentando, aquilo que eles já tinham visto, a direção, a mão, o cuidado do Senhor. Então o que eles deviam fazer? Eles deveriam servi-lo com sinceridade. Mas eles não tinham essa convicção, se serviriam a Deus integralmente. E eu quero concluir com esse ponto, com a seguinte reflexão: como ser um servo comprometido? Como melhorar a minha família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué disse para aquelas pessoas. No decorrer da nossa vida, sempre nós temos que tomar decisões, umas mais fáceis, outras nem tanto. Nós decidimos para vir à igreja como a roupa que nós vamos nos vestir, a hora que nós vamos chegar, se vamos chegar no horário ou não. Quem estava de manhã já entendeu o que eu estou querendo dizer. A verdade é que sempre temos que tomar decisões sobre alguma coisa. E a decisão mais importante que nós precisamos tomar é sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida com o Senhor, sobre como servir, como nós vimos até agora, como fazer isso. Crescimento espiritual tem a ver com compromisso. Santificação tem a ver com compromisso. Fidelidade tem tudo a ver com compromisso. Alegria plena tem a ver com compromisso. Paz verdadeira, completa, tem a ver com compromisso. O que diz respeito à nossa família tem a ver com compromisso. Falando em família, os estudiosos desse assunto chegaram à conclusão que
o problema da família é maior que o problema político, social, econômico. Nós só seremos igrejas fortes. Nós só teremos cidades fortes. Nós não seremos uma nação forte se não tivermos famílias fortes, comprometidas em fidelidade ao Senhor. Está claro que nas palavras finais aqui de Josué, ele se preocupou com esse assunto. Ele já tinha entrado na terra prometida, ele conquistou nações, ele se estabeleceu na terra da promessa, mas ele percebeu que ainda tinha um perigo. E qual era o perigo? O perigo era que, se o povo não fosse fiel a Deus na terra prometida, a conquista da terra perder-se-ia em breve. E em vez das bênçãos viria o juízo. Em vez das bênçãos na nossa vida, pode vir o juízo. Em vez de felicidade, viria a mão da disciplina do Senhor sobre eles. Então Josué conclama aquele povo a tomar uma decisão. Ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como servir ao Senhor verdadeiramente? Como não nos inclinarmos às coisas dessa vida do que o próprio Deus, sendo servos obedientes. O servo é fiel e o servo é comprometido. A conclusão é simples. A conclusão de Josué decidiu o que era melhor para a sua família. Isto é, servir ao Senhor. Amém?